Queridos, boa noite. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Irmãos, sou tão feliz de poder ver vocês, de nós podermos congregar juntos, compartilhar a palavra de Deus, né? E na unidade, Deus tem ordenado a sua bênção. Começamos um tempinho temático, falar sobre o que é ser igreja, e hoje nós vamos falar um assunto muito especial, vai falar sobre unidade, baseado lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12. Os antigos, quando lembro eu expus 1 Coríntios, vamos retornar um pouquinho sobre esse assunto. A unidade na diversidade. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Esse assunto é tão de relevância, por que Paulo ele vai escrever aos Coríntios sobre esse assunto e vai falar sobre a anatomia e também a fisiologia do próprio corpo? Por quê? Em primeiro lugar, nós vamos entender que os gregos romanos, eles cultuavam o corpo, tá? Vocês sabem disso, eles admiravam daquilo que era belo e cultuavam, né, a questão, até uma adoração ao próprio corpo. Quando vocês veem sobre as figuras, a questão lá de lá das pessoas, tinham os bustos, as pessoas mostravam até com a perfeição daquilo que eles admiravam. Mas Paulo vem na contramão ensinando que o corpo não é para ser adorado, mas é para servir para a glória de Deus. E não é somente isso. A igreja de Corinto era uma igreja que ela tinha alguns problemas e Paulo vem trazer uma cura, trazer um unguento, que é a palavra de Deus, a exortação para tratar com a igreja local. Primeira coisa, é uma igreja que ele vai falar sobre a questão aqui do capítulo 11, propriamente dito. Ele vai falar sobre o que estava acontecendo com a ministração da ceia do Senhor. Tá? Lugar de reunir para o melhor, ele estava fazendo para o pior, porque estava tendo dissensões, partidos. Era uma igreja que vivia partidos, porque tinha os benfeitores, os beneficiários. Tinha um lugar privilegiado para as pessoas, que os privilegiados eles comiam do bom do melhor e os demais eles eram ignorados. E Paulo vem trabalhar na consciência de cada um que a igreja é uma reunião dos santos e nós devemos celebrar juntos tanto a festa do amor quanto também a questão da comunhão do partir do pão. A comunhão do partir do pão dá ênfase, é olhar para o sacrifício da cruz, não para os méritos e deméritos da nossa própria vida e da nossa espiritualidade. O capítulo 12, ele vai falar sobre os dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, porque ela tinha uma influência muito forte, tanto da idolatria, né, de deuses, e tinha também a questão da cultura, orgulho que as pessoas tinham. E eles se vangloriavam que tinham todos os dons espirituais, né? Então achavam que uma igreja era o top da galáxias, né? Eles achavam que era a igreja mais espiritual que tinha. E Paulo ele vai falar sobre a questão da diversidade dos dons, ele vai nos orientar também que tudo isso tem uma finalidade. Então não é para o orgulho, não é para ostentação, obrigado campeão, não é para ostentação, mas é para servir uns aos outros em amor. E para tanto, para falar sobre esse assunto, ele vai falar sobre a importância dos membros do corpo, né? Cada um tem uma finalidade, não é ninguém para sobressair. Pelo contrário, a palavra de Deus vai nos instruir que aquele que quer ser o primeiro tem que servir. É algo que me fascinou, fiquei apaixonado assim, que eu fico muito... Que a gente nunca teve, talvez, eu nunca passei por uma oportunidade como essa, né? Das crianças a sentirem o dever de servir a igreja. Naquilo que cada um que pode servir, e na contribuição, eu tenho certeza que isso marcou as suas vidas, porque eles estão entendendo a importância do que é servir. E servir uns aos outros, porque a igreja é questão de servir, na dispensação que Deus colocou cada um. Cada um tem algo para entregar diante do Senhor. Eu não tenho essa habilidade que a Tati tem para cantar aqui, né? Entrega que ela tem da adoração, eu gostaria, né? Eu brinco com as pessoas que eu já estou casada há 32 anos, já pedi minha esposa várias vezes, amor, vamos fazer um dueto? Até hoje já não teve fé suficiente para isso.
Eu acho que ela sabe, amor, continua pregando, que deixe cada um na função que Deus coloca, amém, glória a Deus por isso, né? Mas cada um que Deus nos coloca, essa proporção que Deus tem nos colocado. Meus irmãos, a igreja não pode ser um desfile de vaidade, não pode ser um conceito de um desfile de dons espirituais, achando que é melhor do que o outro. Sempre é uma visão de servir. Deus dá o privilégio a você, naquele que Ele confia, e Ele vai cobrar de você, e você tem que entregar com excelência. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. É esse sentimento que a gente tem que ter. Nada é meu, tudo é dele. Por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois um só corpo, todos, um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs a cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Amém? Queridos, quando Paulo ele vai nos mostrar aqui a questão do versículo 12 e 13, quando ele fala sobre a unidade do corpo, nós vamos perceber que o corpo é único, é uno. E sua principal característica do corpo, ele vai trabalhar sobre a questão da própria unidade. Algo que nós precisamos entender que todos os que creem em Cristo, eles são um. Né? Há diferentes dons, mas nós temos unidade. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Então estamos ligados, estão debaixo da autoridade do Senhor. Se realmente Cristo lhe der governar a sua igreja, então nós não podemos ter uma ostentação, nem sequer nos títulos eclesiásticos e nem sequer na forma de servir. Pelo contrário, a Bíblia vai nos ensinar que aquele que quer ser o primeiro, ele sirva o último. Tá? É o conceito sempre de servir. Então, todos que creem em Cristo fazem parte do mesmo corpo, da mesma família, do mesmo rebanho. Tá? Uma só fé, um Senhor e um só batismo. E essa unidade, ela não é organizacional. Nós não estamos falando sequer nem da denominação, e nem denominacional também, mas ela é espiritual. Então, nós temos hoje a igreja, que a gente fala que é a igreja física, essa igreja visível que nós colocamos, uma igreja que nós nos reunimos, nós congregamos, celebramos o Senhor, mas nós fazemos parte da igreja invisível. E qual é a igreja invisível? São todos aqueles que lavaram e branquearam as suas vestes diante do Cordeiro, né? Aqueles que confessam o seu santo nome. É aqueles que confessam o mesmo Senhor. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, isso nós fazemos parte dessa família, como mesmo diz aqui Paulo no capítulo 12, versículo 1 e 3. 1 ao 3. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados pelos os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é amaldiçoado, o anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Amém? É aquilo que você professa, é aquilo que você confessa. Quando nós começamos a perceber que a pessoa que
ela não é redimida, ela não crê no Senhor Jesus Cristo, ela ainda está fechada à questão da sua visão espiritual das coisas, não vai compreender as coisas espirituais. E nenhuma pessoa que seus olhos tenham sido abertos, ela vai poder realmente negar a pessoa de Cristo ou vai tentar falar mal de Deus, né? Ou colocar em dúvida a sua própria existência. Às vezes alguém está ainda com uma crise de problemas, eles às vezes acabam questionando Deus. E às vezes nós queremos reduzir Deus, às vezes a nossa visão tão limitada e tacanha. Mas quando você realmente entende a compreensão que você foi lavado, redimido, foi comprado pelo sangue, o que vai realmente orientar e guiar seus passos é um sentimento de gratidão, de pertencimento. Amém? E também não somente nós confessamos que é o mesmo Senhor, mas dependemos também do mesmo Deus. Nós só confessamos, nós aprendemos a ter uma dependência do que é ser igreja. O versículo 4 ao versículo 6, ele vai dizer, há diferente tipo de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Amém, queridos? Isso é só poderoso, né? Só labareda, né? Meus irmãos, há uma diversidade dos dons, mas é Deus que opera o mesmo. É Ele que ministra aos nossos corações. Por que que nós estamos sendo possuídos de vanglória? Vanglória, quando você busca uma glória pessoal. É Deus que opera. Ah, mas todos receberam dom para ser pastor? Claro que não. Sabe, cada pessoa tem um dom, outra área? Claro que não. Sabe, Deus dispôs como lhe apraz, quando Ele quer e como Ele quer e pronto, passa a régua, amém, queridos? É isso que Ele dispõe, porque Ele sabe qual a necessidade. E Deus, do nada, Ele pode levantar alguém para fazer o seu tudo o que Ele requer. Como Ele já escolheu pessoas, vai nessa visão, vai nessa força, como Deus escolheu Gideão, que estava malhando trigo lá onde que é no lagar, e falou, vai nessa força, Gideão, liberta o seu povo, e falou, estou fora. Ele reclamava, e quando Deus chama a responsabilidade, que ele fala, eu não estou preparado, eu sou menor da casa do meu pai, eu não estou te perguntando, eu te conheço. Então, somente, você tem que obedecer. O que Deus ele quer colocar, que não Deus pede covardia, mas Deus ele quer nos colocar, é que realmente nós, no nome dele, não que eu seja capaz, mas a capacidade vem de Deus, Ele quer nos usar com poder e autoridade, amém? Tem gente que fica assim, né, bem na berlinda, eu estou aqui, se quiser, se lembrar, né, precisar, se dispõe, meu irmão, se disponha, dispõe-te, isso é ter atitude. Eu farei por ele meio de vós, mas o que Ele quer de nós hoje, que nós venhamos dispor. Ah, mas tem tanta gente, outra desculpa esfarrapado, tem muita gente, mas a Bíblia diz que a seara é grande, os trabalhadores são... e os trabalhadores, eles são poucos, e nós temos que continuar rogando para que Deus manda mais trabalhadores para essa própria seara. Tá bem? Amém, queridos? Então, há uma diversidade. Eu gostaria, irmãos, não dá. Deus me deu. Eu falo que o pastor tem que navegar alguns dons assim, né? Mas eu não possuo, que nem eu falei para vocês, eu gostaria de cantar, eu canto, né? A minha esposa fala que eu não sou desafinado, mas eu não tenho ritmo, não sei nem o que é uma coisa com a outra, mas tudo bem, entendeu? Ou seja, mas não é a área que Deus me colocou, eu gostaria. Né? Deus deu para ela a área do ensino, eu ensino, mas Deus capacitou as pessoas. Quando nós, como igreja, entendemos a dinâmica, a funcionalidade, nós vamos dar espaço dessa glória, quem mexeu no meu queijo, quem me misericórdia. Não, meus irmãos, nós vamos tão ocupados servindo a Deus, que ainda a gente vai achar assim, poxa, é tão pouco que eu faço, né? Eu gostaria tanto. E é tão lindo isso que a gente possa perceber. E não é somente isso, ele vai falar também que nós experimentamos o mesmo batismo. Esse mesmo batismo, versículo 12 e 13, ele fala, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora temos muitos membros e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois um só corpo, todos nós fomos batizados, que é com a sua morte, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Amém? Irmãos, o que ele quer nos ensinar com tudo isso é a fonte a mesma. Essa pedra que jorra a água da vida eterna, é dela que nós bebemos. Como que você sente isso?
Então, nós podemos ter a questão da diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo que arde sobre a igreja. Então, nós não podemos realmente alegar que eu não tenho capacidade. Em primeiro lugar, parabéns, você não tem mesmo, tá bom? Amém, queridos? Aqueles que acham alguma coisa engana a si mesmo. Aceita que dói menos. Aceita. Porque toda a capacidade, toda a suficiência vem de Deus. Um teólogo, um escritor, ele escreveu muito, uma pessoa sobre crescimento de igreja, chamado Peter Wagner. Ele vai citar 2 fatores que mantêm a unidade do corpo. Isso é algo extraordinário, recebe sobre a vida. Como que nós podemos estar ligados? Como nós podemos respirar? 2 fatores essenciais que mantemos a unidade do corpo. 2. A primeira, qual que é? Você sabe? Não? Então tá bom. Primeiro é o sangue. Amém? Irmãos, talvez vocês não saibam, mas o sangue é que ele leva a questão dos nutrientes para as células. É o sangue que vai conduzir para alimentar todas as células, precisa de respirar. Como também é o sangue, por ele que vem sair os detritos, né? Há um desgaste muito grande, ele vai tirando e você, quando traz para as vias pulmonares, você está respirando, então essa troca gasosa, né, do ar que você tem, aí você vai fazendo a oxigenação no seu sangue, e isso você vai alimentando todo o processo que Deus coloca isso. Essa é a questão da própria fisiologia. Mas olha só, pode ser difícil estabelecer a unidade entre meus pés, minhas mãos, meus rins. Contudo, o mesmo sangue, olha só que interessante, o mesmo sangue, ele fornece vida aos membros, e se impedirmos o sangue chegar a alguns deles, esses morrerão rapidamente. Quando a pessoa tem uma trombose, o que ela faz? Ela está bloqueando o acesso do fluxo desse sangue. Isso leva a pessoa à morte. Nós temos hoje, quando o seu coração ele está ejetando, nós temos duas formas, né, do nosso coração. Você tem a diástole e a sístole, né? Ele vai expandir e ele vai impulsionar o seu sangue para as vias superiores, chega mais rápido. Para vocês terem uma ideia, só no nosso cérebro contém 20% do sangue do nosso corpo está no nosso cérebro, porque precisa de uma oxigenação. E também vai para todo o nosso próprio corpo. Mas se há um bloqueio, algo que impede a circulação, vai ter atrofiamento, e isso pode causar a morte. Como muitas pessoas deixar de ter essa vida, o sangue sendo derramado, ter essa circulação. E quanto a Bíblia fala que quantas pessoas entre nós já morreram? Porque não entenderam que esse fluxo tem que acontecer em nossa vida. E o que realmente nos enxerta e que nos insere no corpo de Cristo? O que me torna um membro do seu corpo? É o sangue do Cordeiro. Assim como o sangue é o elemento que unifica o corpo, o sangue de Cristo nos torna um. Amém? É o sangue dele que foi derramado. O sangue dele, ele nos purifica. A Bíblia nos vai ensinar, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Pelo sangue que foi derramado, pela sua chaga nós somos curados. O sangue de Cristo. Ele nos cura o quê? Do poder do pecado. Da influência do pecado sobre a nossa própria vida. Em Cristo, pelo seu sacrifício, pela sua morte vicária, realmente nós temos acesso ao Santíssimo Lugar. Sem um derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Qual sangue? O sangue do Cordeiro que foi derramado. Ele foi pago, foi pago um preço altíssimo. Então, é o sangue de Cristo que nos unifica. Pessoas tão diferentes, sabe, valores, culturas, costumes diferentes, em uma só fé, um só Senhor, nós podemos celebrar e falar da sua própria grandeza. Amados, ninguém pode fazer parte da igreja a não ser por meio da expiação. O justo pelo injusto. Ninguém pode. A Bíblia fala claramente, sem mim nada poderei ser salvo. Você é uma boa pessoa, fazer boas obras, então eu mereço o céu. Eu já ouvi gente falar assim, a pessoa é uma boa pessoa, né? Pessoa tão boa, né?
Ela só faltava ser convertida. Ah, faltou tudo, meu irmão. Com as obras dela, foi lá para o inferno. Né? Não é as obras que vai levar você para o céu, é o sangue de Cristo que nos habilita, é pelo sangue dele que nós somos redimidos. Essa expiação é que nós, pela morte dele, a dívida foi cancelada e nós podemos hoje ter a graça de Deus sobre a nossa vida. É pela obra da redenção, operada pelo sangue de Cristo, é que realmente nós temos hoje a liberdade de dizer e professar essa unidade no corpo de Cristo. Queridos, ninguém entra na igreja sem primeiro ter apropriado dos benefícios da morte de Cristo e do seu sangue derramado. A primeira pessoa que você tem uma condição para que você seja batizado, ser membro de uma igreja, estou falando dessa forma, você tem que reconhecer que é um pecador. E o batismo, o que ele simboliza? O batismo, ele simboliza que é uma decisão, é uma demonstração externa daquilo que aconteceu interiormente na sua vida. Você reconhece que você é um pecador e você quer servir a Deus. O batismo não salva, mas a indagação de uma boa consciência do que eu professo. Eu creio no Senhor, eu quero servi-lo e publicamente eu quero demonstrar para as pessoas que realmente a decisão é interior sobre a minha vida. Eu reconheço que eu sou pecador e eu careço e eu necessito do grande Redentor. Amém? Então, essa visão ninguém pode. Qual a condição? Ah, mas eu me converti hoje, posso ser batizado hoje? Pode, meu irmão. A Bíblia não vai colocar empecilhos sobre isso. Nós temos uma prática de orientar e ensinar a questão da vida cristã. Mas temos pessoas hoje que tomou essa consciência, por exemplo, o eunuco lá de Etíope, ele entendeu as Escrituras, olha que interessante. Ele entendeu as Escrituras e disse o seguinte: o que me impede de ser batizado? Ele compreendeu. Ele conheceu a graça de Deus, porque ele estava estudando sobre Isaías 53. E além do sangue de Cristo, não é pelos nossos méritos, porque a Bíblia, é interessante que o autor aos Hebreus, ele vai falar que nem todo o derramamento, o sacrifício de animais foi suficiente para que o homem se libertasse das garras do pecado. Mas uma única vez, o sacrifício do Cordeiro Pascal foi suficiente para libertar o homem de toda a condenação. Amém, queridos? Por ele, homem algum, qualquer sacrifício foi suficiente, mas pelo sangue de Cristo nós somos curados, somos libertos. Ele realmente, ele apaga, pelo sangue dele, todas as nossas transgressões, elas foram apagadas. E nós temos hoje esse acesso da celebração, à grandeza e o amor de Deus. Então, a primeira condição para que nós sejamos parte desse corpo é o sangue de Cristo. Não é ter sangue de barata, tá bom? Amém? É o sangue do Cordeiro que foi imolado, né? É o sangue de Cristo que nos habilita, nos santifica. Não pelas nossas condições, nem sequer pelos nossos sacrifícios, mas o sacrifício de Cristo. E o segundo meio para que você possa realmente ter essa vida abundante é através do Espírito. Além do sangue, o que mantém o corpo uno é o Espírito. Nunca descobriremos o espírito ou a alma de uma pessoa em algum dos seus órgãos, né? Quando ele vai falar sobre a alma, talvez ele está falando sobre a psique, vai falar sobre as emoções. Aí nós vamos entrar um conceito de dictomia ou trictomia, né? Os teólogos vão trabalhar sobre isso, né? A trictomia é o conceito de corpo, alma e espírito. Mas os dictomistas, eles acreditam que a alma e o espírito é a mesma coisa. Vai depender do ponto de vista de cada um. Mas ele vai falar que a questão do Espírito Santo, ele testifica, ele confirma com o nosso espírito que realmente é do Senhor. Nós nunca descobriremos o espírito ou alma de uma pessoa em algum dos seus órgãos, membros ou glândulas. Eu vejo, quando eu vejo isso, pessoas... eu estou sentindo, não estou passando isso. Às vezes nós queremos fazer uma leitura da expressão do sentimento de uma pessoa. Isso é algo muito subjetivo. Quem sou eu para julgar a pessoa? Se ela está ou não. Mas é o Senhor que confirma. Ele testifica a questão do nosso espírito e aquilo que Deus tem nos colocado.
Em certo sentido, o Espírito está em todos os membros do corpo. Em relação à igreja, Paulo disse, né? No versículo 13: pois um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. O Espírito Santo foi quem nos enxertou no corpo. Nós somos batizados, introduzidos no corpo pelo Espírito. Ele nos regenerou, mudou a nossa vida e converteu o nosso coração. Amém? Olha essa obra extraordinária do Espírito Santo, Deus sobre a sua vida. E ainda há pessoas que acreditam que vai dar uma chance, dar uma oportunidade para o Espírito Santo. Né? Ou tem músicas que vai falar o seguinte: olha, vem cá, me ajuda aqui, eu deixo para você. Gente, que ironia é essa? Se Jesus ele vai dizer, sem nada podereis fazer, vem cá. Né? Eu lembro ainda, nós da velha guarda lá, olha, Jesus está de braço aberto, está chorando, venha pecador, dá uma chance para Jesus. Rapaz, dá uma chance para você, meu filho. Você é um miserável, cego, pobre e segue nu. Você tem que entender que Deus, se realmente algo está acontecendo, que você é atraído pela graça de Deus. Não vai achar que você pode ter ser o último biscoitinho do pacote, meu irmão. Mas a graça de Deus, você tem que perceber que o pecado faz a separação, mas a morte de Cristo, nós somos atraídos a Ele. É o que Ele fala, né? Se o grão de trigo cair e não morrer, ele ficará só, mas se ele morrer, atrairá muitos para junto de si. Vem, sei o quê. E às vezes nós criamos pessoas com esse sentimento de troca, né? O quanto isso que eu vou ganhar com tudo isso? Meu irmão, você tem a eternidade que Deus estabeleceu no seu coração. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana, a gente sempre conversa, bate um papo bem legal, né? Somos parceiros. E a gente fala hoje o quanto nós somos gratos que Deus tem colocado os nossos corações, de poder o mover de Deus sobre a igreja. Eu fico fascinado, né? Não sei quanto vocês, mas eu acho lindo. É só obra de Deus, Ele que nos regenera. A gente fala, né, a pessoa se converteu. Se converteu, conversão é uma mudança, né? Eu estou no caminho errado, eu preciso acertar a minha vida. Mas quantas pessoas somente converteram, mas não entenderam o conceito da regeneração, que é uma obra interna, de transformação. Essa regeneração é Deus que vai limpando, vai lavando você pela sua própria palavra. Ele muda a nossa vida, Ele converte o nosso coração. Meus irmãos, um membro do corpo, da igreja, pode ser mais cheio do que o outro membro, mas nenhum membro está sem o Espírito, ser batizado pelo Espírito. Olha só que interessante isso aqui. Esse texto é fantástico. As pessoas acham que ser batizado no Espírito Santo é ter parece que entrou em êxtase. Ou as pessoas vai ter revelação, línguas estranhas. Não tem nada a ver com o que é isso. Escuta isso, é bom, escreve essa coisa aqui para vocês passar para as pessoas. Ser batizado no Espírito Santo significa, não tem gente que é da igreja, professa, já foi batizado com o Espírito Santo? Não, ô irmão, você é mentiroso, você foi batizado. Porque o que é ser batizado? Olha só que interessante, significa pertencer ao corpo de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo significa que o nosso corpo pertence a Cristo, amém? Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. As pessoas têm, às vezes, o sentimento de emocionalismo, né? Tem um momento colocando... Mas isso não é ser cheio do Espírito Santo. Porque se eu tenho esse dom chamado os dons notáveis. Paulo, pelo contrário, no reino de Deus não tem um desfile de vaidade. Pelo contrário, que o menor seja revestido de maior honra, porque se vira a igreja o seu todo. Nós não podemos colocar. Eu não posso pensar que, como pastor da igreja, eu sou mais espiritual que os outros. É subjetivo. Deus sonda os nossos corações. Eu tenho uma responsabilidade que Deus me confiou para ministrar sobre a igreja. Mas, meus irmãos, o que realmente Deus nos colocar é cheio da presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, a presença, a confirmação que Deus existe na nossa vida. Eu acho que ser cheio do Espírito Santo é que nem Jó. Jó estava sendo atormentado por doença, perturbação dos amigos, né? Opressão, incompreensão. E ele fala, e aí, e como vai acontecer? Como vai a situação? Eu falei, não sei, se vai curar, se vai ser curado, não sei. Acho que foi até desenganado pela medicina naquela época, né? Mas uma coisa eu sei que meu Redentor vive. E mesmo que eu morra, Deus tem poder de me tirar
desse mundo dos mortos ainda. Irmãos, isso é a convicção da presença de Deus sobre a sua vida. Você está certo, não está coisa acontecendo, mas eu sei que Deus está presente, Ele vive, Deus é o Rei, é o Senhor da minha vida. Então, e saber que você pertence a Ele. Ele nos comprou, Ele nos redimiu. Tem gente seguinte, eu vi essa frase aqui, né? Mas toda pessoa tem um preço. Eu não sei qual o preço que eu tenho. Sabe por quê? Pelo que eu saiba, já fui comprado. O preço que me pagaram foi um preço muito alto, foi um preço de sangue. Agora, eu não posso negociar algo que é do meu Senhor, Ele que vai saber. Se alguém negociar, fala com Deus, porque Ele sabe tudo isso. Como que você vai dizer, porque você vai ter isso, aquilo, outro? Satanás propôs isso para Jesus. Se você me prostrar, me adorar, e reconhecer a minha autoridade sobre a tua vida, tudo o que eu tenho eu te darei. O que está acontecendo hoje, ainda as pessoas começam a colocar, né? Status, posições, privilégios. O que ele fala? O seguinte: somente a Deus adorarás, somente a Ele servirei, e jamais vou servir a você. Você pode dar o preço que você quiser, mas eu não aceitarei isso, porque a minha confiança em Deus, eu pertenço a Ele. Amém? Quanto você quer? Quantas pessoas, por um prato de lentilha, têm realmente aberto, têm renunciado os privilégios espirituais por um prato de lentilha que simboliza aquilo que vai me dar prazer? A que preço que você está abrindo mão dos seus privilégios espirituais? Aquilo que vai dar continuidade à sua descendência. Quantas pessoas estão tirando esses privilégios simplesmente por causa dos prazeres carnais? Pessoas que estão rebentando, destruindo famílias por causa de prazeres carnais. Não está olhando para as condições, está dizendo, mas eu sou carne, eu sou pecador, eu sou homem, aquilo outro é. Eu acredito que, além de tudo, você tem que entender que, como cristão, você tem que somente agradar aquele que te chamou, aquele que o tirou do poder das trevas e transportou para o rei da sua própria luz. Queridos, Paulo não está falando sobre denominação. Nós fazemos parte de uma igreja batista. Nós temos uma instituição. Mas não é isso, não é a bandeira que nós estamos levantando. Nem isso que Paulo estava colocando sobre a igreja. Ele não está falando sobre uma unidade externa, mas sim de uma unidade espiritual. Ele está falando hoje muito algo mais profundo, daquilo que você pode estar no seu tato. Quando nós olhamos sobre a questão espiritual, e hoje nós vivemos muito forte aqui na sociedade a questão do ecumenismo, que é um grande equívoco. E qual que é a bandeira do ecumenismo? É a de que nós temos de acabar com as nossas diferenças e ficar todos debaixo do mesmo guarda-chuva. Nós somos diferentes, são Deus, com suas crenças e valores. Isso vai falar sobre o que? É o sincretismo religioso. O que é o sincretismo? São aspectos das crenças pagãs e nós queremos trazer para o contexto da igreja. Irmãos, parece que não, mas eu já conheci, fui já na França, e lá há um movimento muito grande para falar que as igrejas evangélicas têm que ter a parceria com as igrejas católicas, debaixo do mesmo guarda-chuva. O meu irmão, sendo um pastor que tirou a palavra de Deus, ele trabalhou na igreja e ele foi rejeitado quanto a isso. Ele pagou o preço. É ficar no mesmo, debaixo do mesmo guarda-chuva. Não importando a sua crença, a sua teologia, o Deus que você crê, vamos ficar todos juntos, adorar no mesmo altar. Mas isso não ensina as Escrituras. Não há unidade fora do Espírito Santo. O que as pessoas estão colocando, outra forma muito grande aqui no Brasil, o que é? Está vivendo uma teologia muito humanista. Deus é amor, né? Ele ama como você está. Lugar de pregar sobre a palavra de Deus, nós estamos no lugar de uma comunidade que as pessoas sentem bem.
Não fala sobre a cruz, não fala negar a si mesmo, não fala sobre tomar a cada cruz e seguir o Senhor. Mas que você esteja bem. Ah, Deus é amor, Deus sabe, né? Ah, como que um Deus tão amoroso vai colocar os seus filhos no inferno? Meus irmãos, nós temos que entender o conceito da depravação humana. A Bíblia fala que Deus Santo é um Deus zeloso também. Deus não deixa impune o pecador. Nós temos que ter esse zelo de conceito de agradar o Senhor. Sabe, nós queremos hoje ter valores, nós queremos agradar as pessoas, os conceitos teológicos, e nós estamos desagradando a Deus. Porque a Bíblia fala que quando você quer agradar aos homens, você está desagradando a Deus. Você se torna inimigo de Deus. Isso é muito sério. Sabe, porque nós vivemos esse momento dizendo, é importante que Deus amor, porque Deus ama todas as pessoas, sim. Mas aquele que creem, aquele que o Senhor tem escolhido, e Ele sabe que são os seus. Com Deus não se brinca. Meus queridos, é impossível ser um com alguém que não nasceu de novo e ainda não foi introduzido no corpo de Cristo. Claro que nós podemos entender a dinâmica do conceito que é servir a Deus. Mas você precisa fazer diferença onde que Deus colocou. Mas o grande problema é que nós queremos trazer uma irmandade. Irmandade em quê? Professa o quê? Nós não estamos falando de denominação. Mas nós estamos falando daqueles que lavaram e remiram, e lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas aqueles que realmente nasceram de novo, é o que Jesus disse para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode ver no reino dos céus. Ora, Nicodemos era um religioso, era um ancião, era um líder de uma comunidade. Ele conhecia, mas ele é confrontado que todo aquilo que ele construiu na vida dele não qualificava para ir para o céu. Eu não entendia as coisas espirituais. Aí ele fala, rapaz, meio complicado. Como que eu posso voltar a ser o ventre novamente da minha mãe? Aí Jesus fala, rapaz, eu admiro você. Você é um mestre fariseus há tanto tempo de idade e você não entende as coisas de Deus. Ele não entendia. Porque no conceito que ele tinha hoje, é perecer, é se ele obedecesse, fizesse tudo o que era certo, realmente ele estava qualificado. Mas o homem tinha um vazio na sua alma que ele não tinha entendido que se aquele que realmente não viesse do alto, atraísse a ele, todo esforço dele não seria em vão. Se ele não olhasse para, assim como o povo, não olhou para a serpente, olhar para aquele que foi pendurado na cruz do Calvário, ele não entenderam o conceito da redenção. E hoje nós queremos compreender a graça de Deus com as nossas vãs filosofias, e não naquilo que Deus tem estabelecido sobre a nossa própria vida. Você tem que nascer de novo. Essa unidade é para os salvos, que estão mais diversas denominações cristãs. Mas não é uma unidade entre salvos e incrédulos. A unidade da igreja, ela é espiritual. Você é um com qualquer irmão, em qualquer denominação, em qualquer lugar do mundo. Essa unidade não é criada na terra, mas no céu. Não é feito pelo homem, mas por Deus Todo-Poderoso. Todos que creem em Cristo, de todos os lugares, de todos os tempos, são um. Todos fazem parte da mesma igreja, do mesmo rebanho. Todos são ovelhas de Cristo e noiva de Cristo. Quão? Aqueles que crêem no meu nome. Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Às vezes as pessoas estão muito atrofiadas à questão dessa mentalidade, dizendo o seguinte, porque é a denominação, porque você conheceu. Às vezes nós estamos muito apegados, com temor e tremor, os conceitos ideológicos que estabelecem, mas nós não estamos procurando entender o que é o corpo de Cristo, ser regenerado pelo poder de Deus.
Porque ainda muitas pessoas, pasmem, ainda colocam um fardo, um peso muito grande, achando que se você sair, está na rebeldia, vai ter a maldição sobre a tua vida. Meu irmão, você faz parte de uma igreja espiritual, a igreja invisível, muito mais do que física. Se você crê, você continua servindo a Deus, porque a fé é a convicção que Deus estabeleceu para a sua própria vida. Não é a placa da igreja que vai levar você para o céu. Não é a denominação. Mas se aquela hoje que você entende que está sendo recebendo a palavra de Deus sobre a sua própria vida. É isso que Deus está nos colocando. Aqueles irmãos da igreja de Corinto, eles achavam que eram os benfeitores. Eles precisavam de receber os méritos dos seus beneficiários. Ainda nós temos uma forma tão sutil que a gente começa a colocar dentro da igreja. Por que quantas pessoas acabam saindo da igreja? Porque às vezes sentem frustrado que não recebeu aquilo que esperavam. Eu falo para as pessoas, você não vem na igreja para receber. Você vem na igreja para servir, meu irmão. Jesus falou isso, não existe maior expressão de amor do que esta, dar a vida pelo outro. Eu vim pegar minha bênção. Pelo contrário, você toma a bênção, meu irmão, amém? Deus falou isso com Abraão, você toma a bênção. Eu vim pegar minha bênção. Hoje não teve nada. Meu amigo, eu já ouvi pessoas falarem o seguinte, eu vim vazio, saí vazio. Claro, vazio com vazio é vazio, Se você vem com o coração aberto para ouvir que Deus quer ministrar a tua vida, uma palavra que é ministrada, um louvor que é cantado, isso já tem que ministrar o teu coração. O problema é que nós começamos a buscar hoje ser servidores das bênçãos de Deus. Você não esquece que Deus já te abençoou. Tudo que é necessário, Deus já colocou para a tua vida. O problema é que nós temos o descontentamento, nada está bem. Isso não acontece com o pessoal, né? Nós começamos a reclamar da nossa casa, reclamar da comida que você tem, reclama de tudo. E nós não temos o contentamento no Senhor. Por que realmente nós não temos? Porque nós pedimos mal. E quando nós pedimos, nós estamos gastando nossos próprios deleites. Nós não entendemos o conceito de pertencimento, daquilo que Deus tem colocado para a nossa própria vida. Mas não é aquilo que eu vou beneficiar ou que realmente eu preciso de tapinha nas costas. Pelo contrário, nós temos que servir. É muito lindo o que a gente tem visto hoje, e isso está acontecendo, esse movimento na igreja, as pessoas discipulando outras pessoas. Eu cheguei para o irmão agora há pouco e falei, minha filha, está no tempo de você abençoar outras vidas. Não é somente receber. A melhor maneira de que eu aprendo é ensinando para os outros. Aquilo que viste, já ouvistes, isso deve praticar. E é tão lindo isso, a gente fazer parte da vida das pessoas. É a alegria que eu tenho como pastor. De coração mesmo, irmãos. Eu sou grato a Deus, eu faço parte da vida dessa pessoa. Isso é o maior legado que a gente pode deixar. Eu vejo também os jovens trabalhando, de repente, o meu filho, o Caio, 20 anos, lá ele reunindo, conversando. E aí, Caio, está fazendo o quê? Não, eu estou discipulando. Aleluia. Meu irmão, vai lá. Né? Depois, está de novo lá também. Mas tem algo que faz pesquisa? Não, mas eu estou investindo, estou discipulando. Amém, irmão? Glória a Deus. Os jovens também sendo discipulados, meus irmãos. As crianças sendo tratadas, isso precisa acontecer, toda a base que você deve ter. Porque, irmão, senão nós vamos hoje criar situações tão adversas, porque nós não aprendemos o conceito que Deus quer colocar na nossa vida. Nós temos uma diversidade, né? Ser membro, diferença que nós temos. Do versículo 14 ao versículo 20, vocês podem ler depois, que eu já li esse texto. O corpo, embora único, a essência que você tem uma grande diversidade de membros. Quantos membros? Quantos ossos que nós temos? Quantos nervos nós temos? Quantos? Tati. É você mesmo, Tati. Você é fisioterapeuta. Os nervos que a gente tem de articulações que precisa. Tem muita. Pronto, é isso mesmo. É isso que você pensou. Tá certo, né? Quantos ossos que nós temos hoje no corpo? Quem já se lembra da... Quanto? Tá certo? Confirma, Thalita? 206? Se alguém tiver mais aí, amém, irmãos, tá bom? Não sei. Tem alguns tem menos, não tem problema. Meus irmãos, você já imaginou quantos ossos que nós temos? Quanto que você serve? Tipo de nervos que nós temos hoje? E nós não entendemos a magnitude da complexidade, o que é ser membro de um corpo.
e nós não entendemos saber lidar com as diferenças. E o que torna o corpo bonito e funcional é o fato de ele ter seus membros harmoniosamente distribuídos, todos trabalhando juntos para o bem comum. Amém, queridos? Por isso que eu falo que eu sou lindo, irmãos. É que coisa linda. Então, minha irmã fala que coisa linda, né? Mas porque, irmãos, é Deus trabalhando. E você precisa cuidar do teu corpo, não tem? Não vai malhar para você ver, não, tá bom? Fica tudo atrofiado aí. Misericórdia, Jeová direi, né? Eu estava pensando hoje, amanhã eu tenho academia, tem que fazer. Às vezes eu quero sabotar um pouquinho, entendeu? Depois fica todo assim, né? Nós precisamos exercitar. Mas olha que coisa linda que Deus faz a cooperação. Não é desfile de vaidade. Eu falei para vocês e volto e repito novamente. Como que é lindo ver as crianças. Eu acho que eu olhei no rostinho de cada uma delas, como que elas estavam sentindo. Sentindo importante. Viu aqui eles colocando? Ensinando para eles o que é ser igreja. Por isso que eu sempre falei, eu tenho uma posição que eu sempre falei, queridos, nós temos que investir nas crianças porque é o futuro da igreja. É errado. Elas são presente da igreja. Se você demorar, vai ser muito tarde. Ensina o caminho, no caminho, está junto, é agora. Você tem que aproveitar todas as oportunidades e eles têm que ver que eles fazem parte disso. É agora. Os meus filhos, desde cedo, foram criados na igreja. Hoje, o mais velho, graças a Deus, está como pastor da juventude, servindo a Deus, ama a igreja de Cristo, isso é fato, né? Ele tem o zelo pela igreja. E o Caio também está indo na mesma vibe, está indo caminhando junto, servindo aquilo que Deus tem colocado. Aí eu falo para ele, Caio, vai ser pastor também. Ele falou, já tem um na família, entendeu? Já tem dois, eu sei lá. Mas Deus sabe todas as coisas. Mas, meus irmãos, a minha alegria é vê-los servir a igreja. E a alegria que eles têm, a responsabilidade que eles têm. Sabe? E nós temos que dar importância ao que Deus tem nos colocado. Meus amados, todos trabalhando juntos. Todos trabalhando por um bem comum. Os membros do corpo são belos quando distribuídos com proporcionalidade. O nariz que desenvolve além do normal deforma o rosto. O olho é um órgão lindo e nobre. Ele é o farol do corpo humano. Imagine se encontrássemos um olho enorme na rua. Ficaríamos assustados e com medo. Paulo pergunta, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? A beleza do corpo está na sua diversidade e na sua proporcionalidade. O corpo precisa de diversas funções dos membros para sobreviver. Um membro serve ao outro e todos trabalham em harmonia para o benefício e edificação do corpo. Amém? Nós precisamos. Nós não vamos ter uma igreja relevante, uma igreja impactante, se nós tivermos compromisso quanto a isso. Por exemplo, nós vamos agora, sábado, o nosso objetivo de estar todos juntos, que vai ser aqui no passeio que nós teremos no sábado, vamos começar às 8 horas da manhã e vai até umas 5 horas da tarde. A ideia desse encontro, irmãos, de estarmos juntos, é para ter essa proximidade, fortalecer como corpo. Exercício que a gente precisa ter. Porque eu falei com a minha esposa, né? Domingo de manhã eu já não estou falando mais quem é que veio na igreja, já não consigo saber quem é quem. Nós não temos esse tempo de toda essa dinâmica, a interação que nós precisamos de ter. E nós precisamos ter esse tempo para que nós podemos estar completando. O pessoal da minha sala, eu já estava contando, acho que nós tínhamos quase 40 pessoas lá. E mesmo assim já se torna grande para toda a dinâmica que você tem. Domingo aqui, hoje mesmo eu não consegui, eu tive que estar tratando de um assunto, mas eu não tive sim para complementar as pessoas lá fora. O Tiago estava pregando de manhã. Mas qual o tempo que nós temos hoje para interagir, para ter esse momento dinâmico? É muito lindo ver quando as mulheres elas estão, ao mesmo tempo, tendo discipulado, mas elas estão em um grupo, mais ou menos 45 mulheres sendo discipuladas numa segunda-feira. Acabaram o design 2, agora já estão pensando já o buscando a Deus. Já dá certo. Então, mas é lindo. E outra coisa que é importante, algo que aconteceu, olha algo extraordinário sobre o crescimento, quando você entende o conceito da multiplicação, né? Essa proporcionalidade. Sempre teve um evento, teve uma dificuldade da conferência, aí teve uma irmã que chegou assim, por que nós não fazemos a nossa conferência? É possível. Irmãos, já está sendo trabalhado em prol disso agora, porque em agosto do ano que vem nós vamos ter a conferência
PIB de Cotia, lá em Águas de Lindóia. Pertinho de Monte Sião, Sacoleira. Ah, não, estou aqui, faz compra lá, é verdade. Monte Sião. Tem Sacoleira também, tem? Não sei, verdade. Mas vai ter a conferência, tem, você já sabe, você conhece bem, né? Você já sabe, né, irmã? Eu tô, ó, você. Mas não é somente isso, irmãos. Nós já fechamos o hotel lá. Eu falei com a minha esposa, vamos trabalhar para alcançar 400 mulheres participando dessa conferência. E Deus vai nos dar. Porque aquilo que você fala, mas isso é possível quando nós unimos com o propósito de poder acreditar. Se crês, verás a glória de Deus. Nós vemos jovens trabalhando, servindo ao Senhor a igreja. Isso é a alegria que nós temos como igreja. Hoje tem igrejas que estão vazias, os jovens não estão mais na igreja. E nós precisamos de reforçar essas crianças na igreja, em todas as áreas da nossa própria vida. Então nós temos que poder acreditar. Há diferença, mas nós temos que fazer que as diferenças criem química e nós começamos a ver a transformação que Deus coloca na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, fala sobre unidade. É fácil falar, mas como que aplica essa unidade? Tem que ser pelo sangue de Cristo, só por Ele. Porque tem uns irmãos que a gente fala, Jesus, ajuda, Senhor, né? É só a graça de Deus. É pelo sangue dele. É o sangue dele nos cura. Eu aprendi uma coisa engraçada. Falei, vou caminhar. Até quando Deus permitir, vamos lá. Mas é Deus que cura. Além do sangue, é o Espírito Santo. É Deus que age. Enquanto a pessoa não ouvir a voz de Deus, não ouvirá a tua voz. É o Espírito Santo que lhe convence. Nós vamos entender que não é o conceito de quem é melhor ou não. Pelo contrário, aquele que quer ser o primeiro, sirva o último. Todos nós servimos aqui. A dispensação que Deus coloca, né? Deus me deu esse privilégio de poder estar ministrando. Mas, irmãos, eu falei o seguinte, se eu não tivesse como pastor, onde que eu queria participar, sabe qual que era? No acolher. Eu gosto de abraçar. Às vezes, enquanto eu faço isso, quando dá tempo aqui, vou lá, abraço, cheiro, entendeu? Mas, sabe, é a característica, eu gosto disso. Mas Deus ele tem nos dado. Mas isso nos faz pessoas melhores. Aprenda a servir. A fazer isso, meus irmãos, a Bíblia diz, se você der um copo de água fria para alguém sedento, você recebeu a bênção que Deus dá na tua vida. Não muito o que eu faço, mas a disposição que você tem para servir ao Senhor. E é isso que Deus tem nos colocado em nossa vida. Amém?